Olá, eu sou a Solange de Castro, a Sol, consultora professora e a sua coach. No vídeo de hoje tem um público muito específico, pessoas que precisam argumentar, persuadir ou fazer-se ouvir por outras pessoas. Ou seja, se você é chefe, pai ou mãe, professor, palestrante, político ou um profissional que atua no mundo corporativo, esse vídeo é para você. Se não, pode pular para o próximo. Há mais de 2000 anos, Aristóteles nos presenteou com a trilogia retórica. Termo difícil, mas que nos mostra com simplicidade as três formas, os três fundamentos da persuasão. Para entendê-las, eu vou convidar você a assistir 3 pequenos vídeos. O primeiro com um jogador de futebol, o segundo com Heloísa Helena e o terceiro com Drauzio Varela. A ideia é ver se você consegue enxergar as 3 formas de persuasão existentes. A primeira delas é o conteúdo do discurso, a lógica, a clareza do que está sendo dito. A segunda forma de persuasão é a capacidade de mobilizar emoções em quem ouve, de tocar o outro. E a terceira forma é pela autoridade, credibilidade do orador. Veja se você consegue identificar qual das 3 formas de persuasão cada um deles tem ou não tem. Vamos ao primeiro vídeo com uma entrevista com o jogador de futebol. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não estou sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e estou feliz por isso, por ter mostrado meu futebol na Copa São Paulo. Essa é apenas uma das várias entrevistas de jogadores de futebol, técnicos e até políticos em que não conseguimos entender a mensagem que se quer passar. Este é um exemplo de ausência de logos. Esse é o nome que Aristóteles dá para a primeira forma de persuasão existente. Como o próprio nome indica, é a parte lógica e pensada da comunicação. Logos diz respeito às palavras que são usadas, à construção das frases, ao encadeamento das ideias, aos argumentos utilizados, ao conteúdo que está sendo dito, à clareza do que está sendo falado. Vamos agora ao segundo vídeo, que é um depoimento da Heloísa Helena. A senadora poderia ter recebido dinheiro do vigarista. Essas afirmações me fazem reviver tudo que eu já passei na vida, lutando contra gentinha suja como essa. Não passei minha vida enfrentando metralhadora giratória. Passei minha vida enfrentando metralhadora de verdade para lutar contra os que saqueiam os cofres públicos do dinheiro sujo que eu jamais poderia ter recebido. Segundo Deus me deu um temperamento insuportável, uma intolerância crônica com acordos espúrios, que os 2 senadores de Alagoas, o senador Teotônio Vilela e o senador Renan Calheiros especialmente, conhecem muito bem. E os 2 sabem que ainda está para nascer o homem, porque o que podia me calar morreu quando eu tinha 3 meses de idade, que era o meu pai. Ainda está para nascer o homem que faça efetivamente eu fazer algo que eu não queira fazer. Este é um exemplo de patos, a segunda dimensão, que é quando o orador se emociona e faz emocionar. É o domínio da linguagem corporal, é saber explorar o sentimento das pessoas que estão ouvindo, é usar argumentos que toquem e provoquem emoções. E agora, o terceiro vídeo com Drauzio Varela. A vida eterna é um sonho antigo. No Império Romano ou na velha China, as pessoas viviam em média 30 anos. Em 1900, na Europa, a média estava aí ao redor de 40 anos. Hoje, no Japão, passa de 80. Mas viver muito não depende exclusivamente de nós. Trabalhos científicos sobre o envelhecimento permitem tirar 2 conclusões. Primeiro, restrição calórica. Respeitados os limites da desnutrição, a longevidade dos animais é inversamente proporcional ao número de calorias ingeridas diariamente. Isto é, quanto menos calorias ingerimos, mais longa será a nossa vida.
O exercício físico melhora a qualidade de vida, reduz a probabilidade de diabetes, ataques cardíacos, derrames cerebrais, invalidez por doenças reumáticas e hipertensão arterial. Existem evidências claras de que os músculos dos mais velhos são capazes de responder ao exercício da mesma forma que os dos mais jovens, desde que sejam treinados adequadamente. Aqui vemos o terceiro fundamento da trilogia retórica, o ethos, que é o componente moral. Ouvimos o que ele tem a dizer pela sua credibilidade, integridade e competência. A forma como ele se apresenta e é apresentado deixa claro que ele é uma autoridade no assunto, que ele sabe o que está falando. Você já teve um professor ou um chefe que dominava muito o assunto, que era um expert no tema, mas não conseguia falar, ensinar, se fazer entender? Ou então, você já viu um grande orador que domina a audiência, mas cujo passado, os atos, sua história de vida faz com que a gente não leve em consideração o que está sendo dito? Pois é. Estamos rodeados de pessoas que às vezes têm ethos, às vezes têm patos, às vezes têm logos, mas é raro encontrarmos alguém que domine os três. E aqui fica então a dica de hoje. Cultive os três. Desenvolva o logos, ou seja, organize suas falas, principalmente antes de apresentações importantes. Se for preciso, ensaie. Preste atenção aos termos que você use, adeque a sua linguagem ao seu público, ou mesmo siga um roteiro. Cuide do patos, conheça as pessoas, saiba o que é importante para elas, quais são suas necessidades, medos, expectativas. Lembre-se que somos seres com cérebro e coração. Fale a razão, que é o logos, mas também para a emoção das pessoas. E claro, há técnicas de oratória que podem nos ajudar muito no patos, pois sem uma boa comunicação paraverbal e não verbal, não há patos. Se você não sabe o que é comunicação verbal, não verbal e paraverbal, assista ao vídeo Vivendo a Era dos Emotions, que é um complemento a esse vídeo em que eu explico em detalhes essas formas de comunicação existentes. Mas por fim, saiba que sem o ethos, sem o caráter, todos os outros se perdem. Nós podemos fazer um curso de oratória, decorar um belo discurso, estruturar nossos argumentos, fazer piadas, contar histórias tocantes, farão as pessoas rir, chorar, se emocionar. Mas sem credibilidade, nada disso tem valor. Então, se você quer mais do que ser ouvido, você quer ser escutado, se quer influenciar e mobilizar pessoas, construa sua reputação. Construa sua trajetória de vida em valores éticos e morais. Seja um exemplo daquilo que você prega. Em uma palavra, seja íntegro. Só assim você vai estar construindo o mais importante pilar da arte da persuasão. Como sempre, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil. Se foi, compartilhe com seus conhecidos. Assine o canal e se você ainda não baixou o e-book, clique aqui e faça o seu teste para descobrir a sua âncora de carreira. Espero notícias e te encontro semana que vem. Obrigada e até lá!